Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus e hoje iremos fazer a nossa live da disciplina de Sociologia, ok? Então, o nosso tema escolhido para a aula de hoje que eu trouxe para vocês é os autores basilares da Sociologia, ou seja, os principais autores que a gente tem na Sociologia que ajudaram na construção dessa ciência e ela se tornar o que ela é hoje. Então, são 3 principais autores e esse que eu trouxe para vocês hoje, ok? Então, a gente vai ver sobre Émile Durkheim, um pouquinho sobre os fatos que ele criou, as ideias e algumas questões que são recorrentes no Enem e vestibulares dele. A gente vai ver um pouquinho sobre Karl Marx e também sobre Max Weber, ok? Então, esse é o nosso tema principal da nossa aula, os 3 principais autores da Sociologia. Por que eu trouxe esses 3 principais autores? Porque, né, tem Augusto Comte também, mas esses 3 são os que, vamos dizer assim, os principais, onde até hoje, né, ideias e conceitos deles são utilizados, ok? Então, olha lá, entre os séculos 19 e 20, né, esses 3 autores, eles foram de suma importância para o pensamento sociológico, né, e também tudo que eles criaram, né, entre os séculos 19 e 20, principalmente ocasionado pelas revoluções industrial e francesa, que eles, né, estavam ali no seio dessas mudanças que essas 2 revoluções provocaram. Então, por isso que eu resolvi trazer eles 3, né, para vocês. E os temas dele variam desde como que as leis influenciam na nossa vida, o modo de funcionamento da sociedade, a luta de classes, né, que é recorrente até hoje. Então, por isso que eu resolvi trazer esses 3 autores para vocês, porque eles são os principais autores, né, e os conceitos deles são utilizados até hoje. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é sobre Émile Durkheim. Tá lá. David Émile Durkheim, ele é um sociólogo, né? Foi um sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo e filósofo. Ele, né, juntamente com o Augusto Comte, que não está aqui hoje, mas ele, juntamente com o Augusto Comte, é um dos precursores do início da consolidação da ciência social, da sociologia, tá? E no caso de Émile Durkheim, ele é considerado um dos maiores que ajudaram na consolidação da sociologia. As suas principais ideias vão variar desde a sociedade, né, como um corpo humano, onde cada um tem suas funções, até a influência que a sociedade exerce em nossas vidas, ok? Então, o Émile Durkheim, ele é um grande autor que ele vai trazer, basicamente, ele vai explicar para a gente sobre como que nós somos influenciados pela sociedade. As ideias principais dele parte que as leis sociais são análogas às leis da natureza, ou seja, as leis sociais, elas, com o passar dos tempos, elas estão sendo mais fortes nos indivíduos do que as outras leis, né? E eles falam que as leis sociais têm uma grande importância na sociedade e caso elas venham a ser retiradas ou a ser corrompidas, ocorre a anomia. A anomia é um conceito muito conhecido dele, que a anomia é quando ocorre uma doença social, ou seja, a sociedade perde suas leis, perde suas regras e ocorre a anomia, ou seja, a sociedade ela fica descontrolada, ela fica sem leis e regras. Então, a anomia é um dos primeiros conceitos que ele traz, que basicamente a tradução dela seria uma doença social que a sociedade ocorre quando ela perde suas leis e regras, tá? E a sociologia de Durkheim é considerada uma sociologia funcionalista, ou seja, né, ele concebe a sociedade como um corpo humano, ou seja, né, onde cada um tem sua função. No corpo humano, cada órgão tem sua função. O pulmão, os rins, o pâncreas, e ele, por isso que ele fala que a sociedade é uma sociologia funcionalista, porque cada um vai ter sua função, né, na sociedade e caso alguma dessas funções seja corrompidas, ocorre o conceito de anomia. Então, por isso que em algumas partes dos seus estudos, o Émile Durkheim ele faz uma alusão com a sociologia como um corpo humano, onde cada um tem suas funções. E ele também se baseia muito nos fatos sociais, né? Outro ponto muito importante dele. Então, o primeiro é a sociologia funcionalista, aonde a sociedade é concebida como um corpo humano, onde cada um tem sua função, e o segundo é a sociedade como um fato social, né? Ele fala, né, em seus estudos que nós somos meros reprodutores daquilo que a sociedade quer, né? Então, ele fala que, através dos fatos sociais, a gente vai reproduzir aquilo que a sociedade está impondo, né? E ele se baseia nos fatos sociais no questionamento, né? Qual é o modo de funcionamento das sociedades? Até que ponto elas funcionam influenciando-os? Então,
os fatos sociais, eles são divididos em três. Para a gente ter um fato social, temos três regras. Ele tem que ser geral, coercitivo e exterior. Essas são as três regras que o fato social, na concepção de Durkheim, ele tem que ter para ser considerado um fato social. Geral, que se aplica a todos. Coercitivo, que é uma coisa que a gente é meio obrigado a fazer, e exterior, que não fomos nós que escolhemos. Por exemplo, aqui temos a definição dos três. Geral, todo fato social ele tem que ser geral. Não pode se aplicar só a mim ou só a vocês. Tem que se aplicar a toda a população, e aí sim ele vai ser um fato social. Tem que ser exterior, né? Não tem que ser eu que criei. Tem que ser algo exterior a mim. Ele fala que são coisas, são exteriores ao indivíduo. E ele tem que ser coercitivo, ou seja, eu vou sofrer alguma punição caso eu não cumpra aquilo. Um exemplo bem claro que a gente pode trazer agora, falando na nossa realidade, é, nesse momento que a gente vive de pandemia, é a lei da máscara. A lei da máscara é considerada um fato social, porque ela é geral, ela se aplica a todos. Todos nós temos que usar a máscara em ambientes públicos. Ela é exterior, porque não foi uma lei que eu criei, não foi uma lei que outra pessoa criou. Foi algo superior a nós, então por isso que ela é exterior, a lei da máscara. E ela é coercitiva. A gente sabe que se não utilizar a máscara em determinados ambientes, sofreremos punições, né, como as multas, ou seremos barrados. Então, um exemplo bem claro do nosso dia a dia do fato social de Durkheim, criados há muitos anos atrás, é a lei da máscara, que para ser um fato social, então, a gente tem que ter essas três regras. Geral, se aplica a todos, para ser um fato social tem que se aplicar a todos. Exterior, tem que ser algo que não fomos nós que criamos, esse algo superior a nós, e ele tem que ser coercitivo, ou seja, a gente vai ser punido caso não cumpra. Às vezes, esse fato social, a gente cumpre sem saber que era obrigatório, ok? Aqui eu trouxe para vocês uma charge bem interessante, né, que fala na prática sobre o que é esse fato social. A menina fala para a mãe dela: mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. A mãe pergunta: para quê? Ela fala, né, é para expressar a minha individualidade. E todo mundo está fazendo. Por que que esse pode ser considerado um fato social? Porque a menina, ela quer fazer uma mecha porque todos estão fazendo. É geral. E nesse todos estarem fazendo, é exterior, porque ela viu que todo mundo está fazendo. E não foi ela que falou assim, vamos todo mundo fazer uma mecha verde, né? Foi algo exterior a ela, então por isso que ela quer fazer. E é coercitivo por quê? Certamente na escola dela, se ela não fizer, hipoteticamente, né, essa mecha no cabelo, ela ficará, vamos supor, de fora de determinado grupo. Então por isso que esse é um exemplo básico também que essa charge traz, mas que relata um pouco mais sobre o que é o fato social. Lembrando que ele precisa de três regras para ocorrer. Mais um conceito de Durkheim que ele traz para a gente, muito conhecido também, são os tipos de solidariedade, né? Solidariedade orgânica e mecânica. Então, para Durkheim, a nossa vida é pautada em agentes sociais que vão produzir a nossa vida, ou seja, né, a solidariedade ela se dá na organização da vida social, ou seja, né, acontece coisas na sociedade que vão influenciar nos nossos comportamentos. E no caso da solidariedade os tipos de solidariedade é um pouco diferente dos fatos sociais. Elas vão ser entendidas no meio da divisão do trabalho, né, no meio do campo capitalista, né, no seio capitalista. Vai ocorrer a divisão no meio do campo capitalista. Dependendo como é a divisão de trabalho, a gente vai ter uma forma de organização da solidariedade, seja ela orgânica ou mecânica. Então esse é mais um conceito de Émile Durkheim que ele traz para a gente, e ele vai estudar ela nos modos de relação, né, da divisão do trabalho. Então, olha lá, a gente tem dois tipos, igual eu falei para vocês, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, tá? E esses, segundo eles, são os dois tipos de solidariedade que existem na sociedade que ele estuda. Então lá, a primeira, a solidariedade mecânica. O que é a solidariedade mecânica? A solidariedade mecânica ela vai ser mais característica das sociedades primitivas ou pré-capitalistas, ou seja, o capitalismo ainda não está consolidado. É uma sociedade, uma solidariedade onde não ocorre tanta divisão do trabalho, o que vale ao pensamento coletivo, as pessoas pensam entre si igualmente. O que une muito elas são as crenças, religião, todos temos a mesma religião, as mesmas crenças. Os indivíduos, na solidariedade mecânica, eles acabam se identificando entre si, tá? Então, a solidariedade mecânica é aquela características das sociedades primitivas,
por exemplo, algumas sociedades feudais ou os próprios indígenas, que não há divisão do trabalho, todos podem realizar a mesma coisa. Eu não tenho, por exemplo, um chefe que só comanda, né, igual a gente tem no capitalismo, os donos de meio de produção. Aqui na sociedade mecânica não. Não há uma divisão do trabalho e cada um faz coisas iguais. Então não há aquele que comande, né, e aquele que faça um trabalho mais inferior. Todos têm a mesma função dentro de uma sociedade. E as pessoas são iguais entre si, né, e por isso que são solidários com eles. Né, o que é a solidariedade mecânica? Você, na sociedade, ali, você ser solidário com alguém que esteja, né, no mesmo campo, no mesmo seio que você. No caso da solidariedade mecânica, a gente não tem uma crescente divisão de trabalho e as pessoas, todas elas realizam a mesma prática, a mesma função. Então, esse é o primeiro tipo de solidariedade para Durkheim, a solidariedade mecânica, tá? Onde todas as pessoas praticam as mesmas coisas, não há uma divisão do trabalho, ela não é da sociedade capitalista, depois vamos ter um exercício ali que ele define e a gente tem que ver qual que é o correto. E as pessoas se identificam entre si. Eles são solidários com eles mesmos, com as pessoas próximas, porque eles se identificam entre eles. A segunda é a solidariedade orgânica. Nessa, ela já é o oposto. Se eu tenho a solidariedade mecânica com as pessoas que não se dependem uma da outra, porque todas fazem a mesma coisa, na solidariedade orgânica já é o contrário. Há uma alta divisão do trabalho, né? Então, se na mecânica a gente não tinha uma divisão do trabalho, na orgânica ocorre uma alta divisão do trabalho. E se destacam por serem mais desenvolvidas. Podemos dizer que a solidariedade orgânica é o que a gente tem agora, né? Porque a gente tem uma divisão do trabalho. Temos médicos, professores, vendedores, policiais, enfermeiros, cada um numa função. Não posso, por exemplo, um médico fazer outras funções que não seja delegada a eles. Então, a solidariedade orgânica seria ao que a gente vive agora. Ocorre a independência entre os trabalhos. A gente depende de alguns serviços e aqueles serviços dependem de outros serviços, né? Então ocorre a interdependência. Na mecânica a gente não ocorria a interdependência. Agora aqui na orgânica ocorre a interdependência entre as pessoas. Porque se eu tenho uma divisão do trabalho, vai ocorrer a interdependência entre as pessoas, tá? E os indivíduos têm a possibilidade, né, de cada um possuir a sua própria personalidade, né? A esfera de ação. Sendo assim, a consciência coletiva deixa de existir. Podemos dizer que aqui surge o famoso individualismo. As pessoas se tornam individualistas, porque elas se tornam dependentes de outras, né? Há uma divisão do trabalho, só que elas não cooperam entre si. Essa, então, é a solidariedade orgânica, tá? Então, a gente viu as duas, a mecânica e a orgânica. É fácil de vocês conseguirem interpretar, porque uma é o oposto da outra, tá? Agora, aqui nessa imagem, ela é bem interessante, essa imagem, porque ela define bem o que seria a solidariedade mecânica e orgânica. Então lá, na mecânica ela fala, sou igual ao meu próximo, por isso sou solidário a ele. Lembra que eu falei para vocês que a solidariedade mecânica ela é mais característica das áreas onde ocorre as sociedades primitivas? E a segunda eles falam, sou diferente do meu próximo. E eles fazem coisas que eu não faço. Dependo dele e por isso sou solidário. Ele só vai ser solidário ao próximo porque ele depende, ok? Então essa é uma imagem bem interessante que diferencia a solidariedade mecânica da orgânica. Agora eu trago aqui para vocês uma questão de Durkheim que caiu no Enem de 2016. Ela fala assim, ó, a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções das síntese filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades, em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de instituições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhuma forma. Essa é uma citação de Durkheim no livro O Suicídio. Então ele fala lá, o texto expressa o esforço de Durkheim em construir uma sociologia. Então, o que o Durkheim falou naquele texto? Ele está falando que a sociologia ainda está voltada a padrões antigos, a padrões que ela necessita de novos conceitos, né? Que ela está muito vinculada a meios filosóficos ainda. Então, qual que seria a resposta certa dessa? Ó, a letra A, vinculação com a filosofia como saber unificado. Reunião de percepções intuitivas para demonstração.
formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social, adesão aos padrões investigativos típicos das ciências naturais, ou incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Essa alternativa correta vai ser a letra D. Por quê? Durkheim defende naquele texto que a sociologia tem a sua própria vertente, que ela se separe da filosofia. Por isso que a letra D, né, até remetendo um pouco ao que Augusto Comte dizia, por isso que a letra D é a correta, ok? Porque ele fala que a sociologia tem que ter um método próprio. Então, Emile Durkheim é considerado, outra questão, ó, Emile Durkheim é considerado um dos fundadores das ciências sociais. Entre suas diversas obras se destacam as regras do método sociológico, o suicídio e a divisão do trabalho social. Sobre o último, a divisão do trabalho social, é correto afirmar que... Então lá, a divisão do trabalho possui um importante papel social. Muito além do aumento da produtividade econômica, a divisão garante a coesão social ao possibilitar o surgimento de um tipo específico de solidariedade. De cara, a gente já temos a resposta correta. A gente já encontra a nossa resposta correta. Por quê? Falei para vocês, a divisão do trabalho ela vai dividir entre solidariedade orgânica e mecânica. Se eu tenho divisão do trabalho, ela é mecânica. Se eu tenho a não divisão do trabalho, ela é mecânica. E se eu tenho a divisão do trabalho, ela é orgânica, ok? Com a divisão do trabalho, solidariedade orgânica. Sem a divisão, a gente tem a solidariedade mecânica. Então, essa questão, de cara, a gente já poderia encontrar a nossa resposta. Então, Emile Durkheim, o que vocês têm que ter em mente dele? Que Emile Durkheim é um dos precursores da sociologia, da ciência social, e ele criou alguns conceitos, como fato social, anomia, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Esses são os 4 mais conhecidos. Há outros conceitos, mas os mais recorrentes, tanto no Enem quanto em vestibulares, são esses 4. E agora a gente vai ver sobre Max Weber, tá? Nosso segundo e penúltimo autor. Então ele foi um intelectual, jurista, economista, e seu irmão Alfred Weber também foi um grande precursor nas ciências em si. Só que ele é o oposto, né? Max Weber, a visão dele vai ser o oposto de Emile Durkheim, tá? Enquanto Emile Durkheim fala que a sociedade interfere no nosso modo de agir, Max Weber vai falar que nós interferimos na sociedade, tá? Então a gente vai ver a concepção de Weber, que é o oposto da de Durkheim, tá? Então lá, o Max Weber ele vai considerar a sociedade como um teatro. A sociedade é um palco onde o indivíduo vai realizar a sua encenação, vamos dizer assim, o seu papel, tá? Então, o Max Weber considera a sociedade como um palco onde nós interferimos. Então, é o contrário de Durkheim. Durkheim falava que a sociedade influenciava nossos comportamentos. Weber não. Weber fala que nós influenciamos na sociedade. Se eu tenho a sociedade com comportamento, é porque eu fiz ela ser daquele jeito. Eu fiz ela estar daquele jeito. Então, totalmente oposto do que pensa Durkheim. Então lá, para o autor, o objeto da sociologia deveria ser ação social. O que é ação social? A ação social ela tem um intuito, a gente faz ação social para determinada coisa, ela tem que ocorrer com outras pessoas, não posso fazer uma ação social junto. Então o principal conceito de Max Weber é a ação social. E para ele existem 4 tipos de ação social. Então, relembrando, ação social é um conceito de Max Weber que fala que a gente pratica nossas ações com determinado fim. E para ter uma ação social, devemos estar numa relação, num processo de socialização. Então, para ele, existem 4 tipos de ação social. Ação social tradicional, que são aquelas do dia a dia, quando são as nossas ações que a gente já faz rotineiramente, cotidianamente. Ação social afetiva, são nossas ações que a gente faz impulsionado pelas emoções, seja ira, seja raiva, seja amor. Ação social racional ligada a fins. Ação social essa ligada a fins é quando eu coloco uma ideia na minha cabeça, por exemplo, quero passar no vestibular de medicina e eu só paro quando eu passar no vestibular de medicina. Então essa é a ação social ligada a fins. E a última é a ação social racional ligada a valores, ou seja, né, as nossas ações nessa última são impulsionadas por valores éticos, políticos, religiosos. É quando você veste a camisa de algo e faz ações por conta daquele. Olha só que interessante essa imagem também, ela divide certinho o que é cada uma das ações com fotos. Olha lá, a ação racional com relação aos valores. É quando eu visto a camisa, seja de religiosa, política, e eu determino a minha ação. Ação emocional afetiva. Ali, na imagem, por exemplo, a gente tem um jogador que invadiu o campo. O que isso quer dizer? Que a ação dele foi movida por uma
ira, por uma raiva. Ação tradicional é aquela do nosso dia a dia, são ações que a gente pratica todo dia, e ação racional com relação a fins. Lembra aquele exemplo de medicina que eu dei? Então ali a gente tem uma foto, ó. A pessoa, ela está estudando e ela só vai parar a hora que ela conseguir o objetivo, né? O que foi definido para ela. Então, para Max Weber, esses são os 4 tipos de ação social que pode existir. Relação a valores, a gente é impulsionado por algo, seja político, religioso, a emocional ou afetiva, que são das nossas emoções, a tradicional, que é do dia a dia, e com relação a fins, que a gente só para a nossa ação quando a gente conseguir aquilo que a gente mentalizou. Então lá, essa aqui é uma questão de Max Weber, no Enem. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um crescimento maior e não geral das condições sobre as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis, podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Então, esse é um texto que Max Weber defende que não há forças misteriosas e que a gente pode dominar todas as coisas através do conhecimento. Então, lá, tal como apresentado no texto, as ideias de Max Weber a respeito do processo de desencantamento, ou seja, daquele mundo que foi influenciado por seres místicos, que foi influenciado por coisas improváveis, ocorre. Por quê? Letra A. Progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Letra B. Extinção do pensamento místico como desdobramento do capitalismo. Letra C. Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. E letra D. Afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. Então essa, nossa resposta correta é a letra D, porque Max Weber defende o afastamento das crenças improváveis, crenças que não foram comprovadas, como uma característica da modernidade. Somente através da ação social conseguimos comprovar as coisas. Por isso que essa é a letra D. E agora o nosso último autor é Karl Marx, tá? Tão conhecido Karl Marx. Ele também foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário. Karl Marx ele viveu numa época de muitos contrastes sociais por conta da Europa industrial do século XIX. Ele, juntamente com Friedrich Engels, é o fundador do materialismo histórico dialético e as teorias deles vai se pautar sobre a exploração do trabalho e na luta de classes, tá? Então, Karl Marx, ao analisar as transformações que a sociedade ocorreu, principalmente causada pela Revolução Industrial, ele notou graves problemas sociais. Então ele acabou dividindo a sociedade, né? Através do capitalismo, da Revolução Industrial, ele dividiu a sociedade em proletariado e burguesia. Então esse é o primeiro conceito que a gente vai ter de Karl Marx, dividindo a sociedade em proletariado e burguesia. Olha só para vocês verem. Burguesia. Burguesia vão ser os detentores dos meios de produção, ou seja, as pessoas que elas têm o lucro, visam o lucro, os proprietários, os donos de empresa. E proletariado vão ser aquelas pessoas que vendem sua força de trabalho para sobreviver. Se eles não se venderem aos donos de meio de produção, se eles não se venderem à burguesia, eles não sobrevivem. Então, por isso que cresce a classe proletariada e cresce também o lucro dos burgueses, porque os proletários acabam vendendo sua força de trabalho para assim conseguirem sobreviver. Então, ao tratar das classes sociais, Karl Marx ele vai tratar sobre a exploração do trabalho. Até que ponto o indivíduo, o proletariado, ele participa da exploração do meio de trabalho. Nesse sentido, ele cria um conceito muito conhecido, que é o conceito de mais-valia, né? Foi um conceito criado por Karl Marx, e nada mais, nada menos, esse conceito vai relatar sobre a produção excedente, ou seja, aquela produção a mais, aquela exploração que eu faço do meu empregado. Em outras palavras, né, mais-valia pode ser entendida como a diferença entre a produção que o meu funcionário fez e o que eu paguei para ele. Olha só, aqui a gente tem um exemplo bem clássico, né, com dados hipotéticos, para vocês entenderem o que é mais-valia. Vamos supor que o meu funcionário, né, ele ganha R$75 por dia, trabalhando 8 horas por dia. Claro, né, são dados hipotéticos. No contexto de Karl Marx, a jornada chegava até 16 horas. Mas vamos supor lá, ganha R$75 por dia, trabalhando 8 horas por dia. Vamos supor que ele trabalha numa empresa que produz caneta. Então, ele produziu 100 canetas e elas serão vendidas a R$6 cada. Então, essas 100 canetas serão vendidas a R$6,
tendo um lucro produzido pelo proletariado, ou seja, pelo funcionário, de R$ 600. Então lá, ele ganha R$ 75 por dia, uma jornada de 8 horas. Produziu 100 canetas, elas sendo vendidas a R$ 6, R$ 600. Então a gente pega esses R$ 600, divide por 8, que é o tanto de horas que ele trabalhou por dia, e dá R$ 75 a hora. O que isso quer dizer? Esses R$ 75 a hora, que em uma hora ele fez o teu salário do dia. Ué, mas e as outras 7 horas? Porque a jornada dele é de 8 horas. Se ele fez esses R$ 75 em uma hora, as outras 7 horas vai ser o quê? O trabalho, o excedente, o trabalho, a apropriação do trabalho que o seu dono vai fazer. Vai ser o quê? A mais-valia. Em uma hora ele ganhou aquilo que ele deveria ganhar. E as outras 7 horas vai ser o trabalho excedente, vai ser a mais-valia, ok? E a mais-valia é dividida em duas, mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta aumenta o tempo de trabalho, se aumentar o salário, sua jornada passa de 8 a 10 e teu salário não aumenta. E a mais-valia relativa, ela é maior produtividade, se deixa a sua produção mais tecnológica para você produzir mais, logo você vai ter uma maior renda para o seu patrão, só que a mais-valia relativa você não recebe mais por isso também. Nenhum momento da mais-valia é pago o mesmo salário para o funcionário. Então, a mais-valia absoluta, o funcionário ele trabalha mais, aumenta a jornada, mas não aumenta o salário. Se eu trabalho 8 horas, vai para 12, eu não ganho mais por isso. E a mais-valia relativa, eu deixo minha produção mais tecnológica, só que não recebo mais por isso também. Aqui a gente tem, então, uma charge bem interessante sobre o conceito de mais-valia que mostra o que ele é na prática. Olha só, riqueza criada pelos trabalhadores ao fundo. Então, quem criou aquilo ali foi os trabalhadores. Imensa a riqueza, né? Aquela riqueza ali foi um excedente muito grande. Então, ali temos o patrão ali e o salário que ele vai pagar para o trabalhador. Olha só a diferença do tamanho do salário que é pago para o trabalhador e a diferença do que eles produziram, porque quem produziu aquilo não foi o patrão, foi sim o trabalhador. Então, esse é um conceito muito interessante que a gente consegue se aplicar até nos nossos dias atuais. E por último, a gente tem a infraestrutura e superestrutura, mais um conceito de Karl Marx, que ele vai definir o que é infraestrutura e o que é superestrutura. Infraestrutura vão ser as nossas condições concretas e materiais da sociedade, que o homem produz e como ele se organiza. Então, a infraestrutura vão ser o concreto nosso e a superestrutura vai ser o universo cultural, né? As ideias, a construção ideológica de uma sociedade, né? Construção política. Então, essa que é a diferença entre infraestrutura e superestrutura. Olha só que legal essa imagem aqui. Uma depende da outra, né? É uma linha tênue, enquanto a superestrutura depende da infraestrutura, a infraestrutura também gera a superestrutura. Então aqui ele define a superestrutura como cultura, religião, moral, direito, Estado, política, exército. Então são aquelas áreas mais abrangentes que dominam a sociedade, né? A superestrutura é criada para manter as relações de produção. E quem que é a relação de produção? É a infraestrutura. Infraestrutura são as forças produtivas, né? A infraestrutura vai ser a tecnologia, o talento, vão ser as pessoas que produzem algo, vão ser os funcionários, no caso do proletariado, como diria Karl Marx, eles vão estar na infraestrutura e uma irá depender da outra, né? A infraestrutura gera a superestrutura, só que a superestrutura ela é criada para se manter a infraestrutura. Então, todos esses são conceitos básicos de Karl Marx, que são muito recorrentes em provas de Enem ou provas de vestibulares, e todos eles são muito importantes vocês terem em mente, né? O conceito de mais-valia, o conceito de luta de classes entre o proletariado e a burguesia, né? Onde o proletariado vão ser as pessoas que vendem a sua força de trabalho e a burguesia vão ser os donos dos meios de produção. E o conceito de mais-valia, né? Absoluta e relativa. A absoluta quando aumenta a minha hora de serviço, mas não aumenta o meu salário. E a relativa quando deixa a produção mais tecnológica, e só que não aumenta o meu salário também. E o conceito de infraestrutura e superestrutura, uma dependendo da outra. Superestrutura, as construções ideológicas de cada uma. E
infraestrutura, a mão de obra, né, as relações de produção, os indivíduos. E sempre, né, no Enem, as questões de sociologia, elas têm um texto base, né? Elas possuem um texto base e por isso é sempre importante vocês terem em mente e analisar bem aquele texto base do que a prova do Enem traz, porque a maioria das questões de sociologia e também de outros vestibulares, elas trazem esse texto base e geralmente, né, como a gente viu em algumas questões ali do Karl Marx, do Max Weber, do Emile Durkheim, a própria resposta já estava meio que subscrita dentro desse texto base. Então fiquem atentos bastante nesses textos bases que a sociologia traz, que a resposta vai estar meio escondida, mas ela estará ali. Beleza? Então, esse foi a nossa aula de sociologia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.